Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa. Seja bem-vindo a mais uma aula de História com o professor Carlos Dias. Essa aula é feita especialmente para você, aluno da EJA. Assim, seja bem-vindo aluno, seja bem-vindo família e seja bem-vindo você que acompanha esse canal feito especialmente para você. A aula de História do tema de hoje é uma revisão, aquela aula que você sempre gosta, a revisão, o retorno à democracia. Já tivemos duas aulas sobre esse assunto, agora é o momento de aplicarmos esse assunto com perguntas. É o momento de você verificar a sua aprendizagem, verificar aquilo que você conseguiu assimilar com a aula passada aqui na TV e a aula que você presenciou na sala de aula. Então, o que nós estudamos nesses dois temas? Estudamos a volta do Getúlio, tá? As novas metas que o Getúlio propôs nesse período, a criação da Eletrobras, da Petrobras, e a crise final, né, a perseguição ao Getúlio e a sua morte. Então nós fizemos aqui alguns tópicos aqui só para a gente estar lembrando. Lembrando que a aula de revisão era com perguntas, então só para a gente estar lembrando, né? As novas metas. O que o Getúlio priorizou? Ele priorizou a industrialização e criou mecanismos para conter a inflação, lançou o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico de 1951. Um exemplo é a criação da Petrobras, em 1954, a criação da Eletrobras em 1953, que só foi concluída 8 anos depois. E, por fim, a morte do Getúlio, né? A crise torna mais intensa a partir de 5 de agosto de 1954, né? Com o atentado ao Carlos Lacerda, líder da UDN. Lembra que na aula nós falamos sobre isso. Esse atentado acusaram o Getúlio, então foi uma pressão muito grande e Getúlio tirou a sua própria vida. Então eu peço que você prepare para esse momento agora, prepare para as perguntas que vão ser feitas, foram preparadas, tá, para você. Assim eu peço que você pegue um lápis, pegue uma caneta, um pedaço de papel ou seu caderno para você anotar as suas respostas e no final você conferir quantas respostas você acertou ou quantas que você errou. Chama a pessoa que está do seu lado aí também na sua casa, convide ela a participar deste momento dessa aula agora. Você fala, ó, vamos tirar umas dúvidas aqui de história sobre a época do Getúlio Vargas, o retorno à democracia. Então tá bom, podemos começar então? Lembrando, as perguntas são práticas. Outro detalhe, convido você a ler comigo. Leia a pergunta, tenta entender quais são os pontos principais dessa pergunta, tenta lembrar o que foi falado, tá bom? Podemos começar então? Então, preparados então, né? Vamos lá. Nossa primeira pergunta é uma pergunta de 3 alternativas. Tenho certeza que o tema é fácil, você vai gostar. Então, no dia 2 de dezembro de 1945, ocorreram eleições diretas, voto popular, para a presidência da República do Brasil, no Brasil. O candidato vencedor da eleição foi, então, a eleição de 1945, Castelo Branco, Getúlio Vargas, José Sarney ou Eurico Gaspar Dutra. Essa tá fácil, tá bom? O tema que nós já abrimos, já começamos na abertura do tema, a falar no início o nome dele. Muito bem, Eurico Gaspar Dutra, tá? Então, nesse período aqui, você já pensou no Getúlio Vargas, tá? Mas o que nós temos que lembrar? O retorno à democracia foi justamente isso. Em 1945, o Vargas, eles pressionaram o Vargas, né, para que o Vargas convocasse a eleição, militares, alguns grupos da sociedade, com medo que o Vargas voltasse, pressionou ele para renunciar. O Vargas renunciou, tá bom? E candidato foi o Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático, com mais da metade dos votos das eleições de 1945, tá bom? Ele foi escolhido na mesma eleição da Assembleia Constituinte. O Eurico Gaspar Dutra, tá? Então não foi o Getúlio, não. Nós estamos falando de 1945. O Vargas vai retornar em 1950, dentro desse mesmo contexto, essa matéria que nós estamos revendo hoje. Continuando, mais uma de certo ou errado. Espero que você tenha acertado a primeira, tá bom? Ficou assim meio assim como uma pegadinha, mas não foi esse o objetivo, não. Mas vamos lá. Em 1945, iniciou-se a redemocratização do Brasil. E no ano seguinte, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República por voto popular. É o que nós citamos lá na pergunta anterior. Então o texto aqui em cima está correto. Agora vamos ver o que o enunciado vai nos pedir aqui. Nas eleições de 1945, Getúlio Vargas comprovou sua popularidade e sua força eleitoral. Está correto ou está errado? Pensa comigo aí. Na primeira pergunta eu falei, quem foi eleito, né, em 1945?
Até falei assim, nós acabamos de falar o nome, até deu para confundir um pouquinho, todo mundo pensou no Getúlio, mas foi Eurico Gaspar Dutra. Agora, nessas eleições, né, de 1945, Getúlio comprovou sua popularidade e sua força eleitoral? Certo ou errado? Marcou? Coloca C e coloca E, tá bom? Muito bem, certo. Agora, por que tem a ver o Eurico Gaspar Dutra com Getúlio Vargas? Justamente por isso, o Getúlio Vargas ele renunciou, mas mesmo tendo renunciado à presidência, ele apoiou a eleição do Eurico Gaspar Dutra. Então, o general Eurico Gaspar Dutra conseguiu ser eleito graças à popularidade do Getúlio Vargas, graças ao apoio dado a Getúlio Vargas. Com isso, as eleições de 1945 comprovou a popularidade e a força eleitoral do Getúlio Vargas. Certinho? Espero que você tenha acertado. Vamos mais uma pergunta, então? Mais uma de certo ou errado. Olha que simples essa aqui, ó. A Constituição de 1946 era muito parecida com a de 1934. Então aqui trouxe duas Constituições, a de 46 e a de 34. Devido à coincidência de fatores políticos que marcaram a sua elaboração. Então, devido à coincidência. Primeiro, a de 1934 constituiu forte reação à República Velha. E a de 1946, as tendências ditatoriais. Portanto, ambas, pode-se dizer, tiveram inspiração democrática. Parece complicado, né? Mas pensa bem para você. O que está dizendo essa pergunta? Está dizendo que as duas constituições, a de 1946 e 34, tiveram motivos parecidos, tá? Então, certo ou errado? Pensa aí direitinho. Lembra que nós falamos sobre as características da eleição de 1934 e falamos também já de características Constituição de 1934 e da Constituição de 1946. Muito bem, você que marcou certo, justamente. Então, a Constituição de 34, qual que era o fator que estava nesse período? Foi justamente o fim da República Velha, tá? Então, era um período que quem estava no poder era o Vargas. A de 1946 é parecido também, que o Vargas estava no poder e com tendências ditatoriais. Lembra que nós acabamos de citar que ele foi pressionado a renunciar antes das eleições de 1945. Por que pressionaram o Vargas a renunciar? Ficaram com receio que o Vargas fizesse novamente um golpe de Estado. Então, essas constituições elas são coincidências em termos de fatores políticos, tá bom? Parabéns, você que acertou. Tenho certeza que você acertou essa questão. Vamos lá, mais uma de certo ou errado, tá? Lembrando, leia comigo, tá? Não importa que as pessoas estão do seu lado, mas leia comigo, para a gente poder interpretando junto e descobrindo o certo ou errado. Com a cassação do registro do PCB e dos mandatos parlamentares de seus representantes, o Brasil assumia posição no contexto da Guerra Fria, perfilando-se ao lado dos Estados Unidos da América, na defesa do que se chamava, à época, mundo livre e civilização ocidental cristã. Parece complicado, né? Mas olha para vocês verem. A cassação de um partido político é a cassação de mandatos parlamentares de representantes desse partido político. Está certo ou está errado? Isso aconteceu de fato no Brasil ou não aconteceu? Podemos responder? Anota aí, por favor, C ou E. Vai anotando, depois vai marcando com X que você acertar e coloca um certinho na frente que você acertar, tá bom? Porque no final da aula você possa contar o que você acertou e o que você errou também, tá? Muito bem, podemos responder? Exatamente, está certo. Quando tem aquela setinha ali, o que significa? Que temos uma explicaçãozinha a mais, né? Ó, Brasil na Guerra Fria. Esse slide aqui foi apresentado nas aulas anteriores, tá? Então o que aconteceu nesse período de Guerra Fria? O Partido Comunista do Brasil foi fechado em maio de 1947 e em 1948 parlamentares eleitos pelo PCB perderam seus mandatos. Então foi justamente, alinhou-se a política, o Brasil inclusive, esses do partido do PCB, esses parlamentares, eles participaram da Constituinte de 1946, mas aqui foram tirados do poder, tá bom? Do poder não, né? Do parlamento, no caso do Congresso Nacional, são parlamentares. E o Partido Comunista foi fechado em 1947. Então, aqui, a cassação do registro PCB e dos mandatos parlamentares de seus representantes,
tá bom? Assume uma posição do contexto da Guerra Fria, aliando o que? O Brasil aos Estados Unidos. Mais uma aí agora para a gente continuar, bem simples, ó, essa que é bem pequenininha, ainda tem explicação também, vamos lá. Em 1947, o país abriu as portas para a entrada de mercadorias estrangeiras e a alta do açúcar aumentou as reservas brasileiras. Certo ou errado? Pensa aí direitinho, olha, em 1947, o país abriu as portas para a entrada de mercadorias estrangeiras e a alta do açúcar aumentou as reservas brasileiras. Certo ou errado? Isso que pode até passar bem rapidinho, porque está fácil. Olha lá, muito bem, você colocou errado, está certo, né? Está errado isso aqui. Por que está errado? Vamos ver a explicação lá? É o contrário. Em 1947, o Brasil ele limitou a entrada, não fechou completamente, mas ele limitou a entrada, porque a economia estava o quê? Valorizando a economia nacional, a nacionalização dos produtos nossos, a nacionalização, a valorização dos produtos nacionais. E a alta não é do açúcar, essa fase agora do Brasil República já não é mais a fase do açúcar, como lá no Brasil colonial, agora é a fase do café, a alta do café aumentou as reservas brasileiras, tá bom? E o incentivo ao crescimento industrial foi justamente desse período também. Então, só para o interessante aqui na explicação, o Brasil limitou a entrada de mercadorias estrangeiras e a alta do café aumentou as reservas brasileiras. O que é reservas? O Brasil vendeu, tá? Entrou, lucrou, né? Ou seja, saiu mais mercadoria do que entrou mercadoria. Agora mais um de certo ou errado. Hoje o questionário está muito fácil, né? A revisão está bem simples, olha. Nas eleições de outubro de 1950, Vargas recebeu o apoio do seu partido, PTB, e de Adhemar de Barros, do PSB, obtendo 48,7% dos votos. Está certo ou está errado? Lembra o que eu falei lá no iníciozinho da aula? Vamos ver se você vai lembrar. Exatamente, está certo. Então, em 1950 que Vargas retorna ao poder, tá bom? Então, na eleição de 1950, comprovou mais uma vez, né, a sua popularidade, ele conseguiu 48,7% dos votos. Muito bem, mais uma pergunta de certo ou errado. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Está conseguindo ler o tema? Então, vamos lá. O segundo governo de Vargas, o segundo governo, por quê? De 51 a 54, caracterizou-se por forte orientação nacionalista. Entre as iniciativas que marcaram esse período, destaca-se a criação da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, mediante a Lei número 2004, aprovada pelo Congresso em 3 de outubro de 1953. Certo ou errado? Essa está simples, né? Podemos responder? Muito bem, Petrobras foi criada justamente nesse período mesmo. Então, certo, não só a criação da Petrobras em 1954, como a criação da Eletrobras, a questão da eletricidade no país, né, da energia, foi em 1953. O projeto foi concluído 8 anos depois, mas foi com Getúlio Vargas. E ele caracterizou por forte orientação nacionalista, tá bom? Mais uma aqui. Ah, aqui está a explicação. Ali não está setinha, mas aqui está a explicação, ó. O petróleo é nosso. Em 48, essa questão do petróleo é interessante, né? Foi criado em 54, mas em 48 já foi fundado no Rio de Janeiro o Centro de Estudo e Defesa do Petróleo. Um grupo de pessoas, né, militares e outras pessoas, formaram esse grupo justamente cobrando essa posição do governo em explorar o subsolo. O Monteiro Lobato, por exemplo, foi preso por ter criticado porque os governos brasileiros não exploravam o subsolo na questão do petróleo. Em 1953, Vargas criou a Petrobras, que assumiu o monopólio da exploração em território nacional. Então, a partir de 1953, criou e ela... 1953, isso mesmo. Mais uma pergunta, agora para a gente estar encerrando, né? No segundo governo, Vargas criou 2 grandes estatais do setor energético. A Petrobras, para executar as atividades do setor de petróleo, e a Eletrobras, empresa responsável pela geração e distribuição de energia elétrica. Certo ou errado? Pensa comigo aí, rapidinho. Pensou? Essa você achou simples, né? Que na resposta anterior eu citei sobre isso aqui, quando nós falamos aqui, ó, né?
A que eu acabei citando para vocês, justamente a outra pergunta lá. Então vamos lá então? Muito bem, você que marcou certo, foi justamente o governo Vargas não perguntou, não preocupou somente com a questão do petróleo, mas a questão da energia também. A energia com a criação da Eletrobras, que foi concluída 8 anos depois, mas foi com Getúlio Vargas. Então, assim nós chegamos mais uma aula de revisão de história. Espero que você tenha gostado. É uma aula bem prática, é uma aula que você pode, dinâmica, porque você pode responder, conferir as suas respostas. Por favor, conta quantas que você acertou aí, quantas que você errou, tá bom? Então, o momento de revisão é justamente para isso, para ver o que você está conseguindo assimilar com as aulas de história através da TV Araxá Educa e as aulas de história na sua escola, aquilo que você tenha lido. Então, agora é com você, os estudos é por sua conta agora, tá bom? Peço que você mantenha firme, permaneça firme no objetivo de concluir os seus ensinos na EJA. Bons estudos e até a próxima aula.